E aí galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de desenvolvimento de aplicações utilizando o Python, tá bom? Primeiramente eu queria pedir desculpas a vocês por ter demorado a publicar vídeos aqui no canal, tanto vídeos de outros conteúdos quanto a vídeos da nossa série de Python, tá bom? Eu estava com muitas provas para fazer e acabei ficando sem tempo essa semana, mas enfim, estamos de volta. Bem, na última aula, tá, de desenvolvimento, a gente aprendeu a estar configurando o nosso programa para deixá-lo de uma forma mais bonita, digamos assim, tá? A gente aprendeu a estar mudando o design do nosso programinha. A gente aprendeu a estar substituindo aquele botão sem graça por um botão com uma imagem, com um botão um pouco mais animado, um botão ilustrativo, tá certo? Só que por enquanto o nosso programa ele ainda não é funcional. Ele apenas serve de forma intuitiva, digamos assim. Por exemplo, a gente clica no botão, ele só mostra LED azul ligado quando não tem nenhum LED ligado. Então nosso programa ele é apenas ilustrativo. Agora a gente vai deixar o nosso programa prático, tá? A gente vai fazer o nosso programa funcionar de fato com o Arduino. Beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai aprender a estar enviando comandos para o Arduino utilizando o nosso programinha que a gente fez pela porta serial, tá bom? Então essa é a penúltima aula do nosso curso de desenvolvimento de aplicações com interface gráfica utilizando o Python, beleza? Bom, então vamos abrir aqui o nosso código. Não se preocupe com essa parte do código que está em amarelo, eu vou explicar para vocês o que é depois, tá certo? Bom, então antes de começar aqui essa aula, eu já tinha escrito todo o código, toda a modificação que eu tinha feito, para agilizar um pouco a nossa aula, para que ela não fique tão longa, tá bom? Então, conforme eu for removendo os comentários aqui do código, eu vou explicando para vocês o que é que funciona, o que é que faz cada parte do código, tá beleza? Para agilizar um pouco do nosso tempo. Pois bem, em que é que consiste a comunicação serial? Bem, eu tenho um computador e eu tenho um dispositivo Arduino. Tá? O dispositivo Arduino ele é conectado ao computador por uma porta USB. Isso aí todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, correto? Beleza. Quando eu clico lá no programa do Arduino para mandar um código para dentro do Arduino, o computador ele fecha uma ponte de comunicação com o Arduino, tá? Utilizando a porta serial. Então é isso que a gente vai fazer aqui no nosso programa. A gente vai formar essa porta de comunicação e vai transferir as informações do nosso programa para dentro do Arduino. Depois que essas informações estiver lá no Arduino, aí o Arduino vai tomar as decisões corretas para acionar o LED, que pode ser azul, verde ou vermelho, tá bom? No nosso caso aqui a gente vai usar um LED RGB. Pois bem, antes da gente começar aqui, a gente tem que instalar uma biblioteca, que é muito importante para a gente poder estar transferindo essas informações. Eu já mostrei como instalar essa biblioteca na primeira aula do nosso curso, mas eu vou mostrar novamente. Bom pessoal, então para instalar a biblioteca que a gente vai utilizar aqui no nosso vídeo, a gente vai utilizar o Promote de comando, tá bom? Então a gente vem aqui ó, e abre o Promote de comando do Windows, tá certo? Pois bem, aqui no Promote de comando a gente vai digitar o comando que vai instalar a biblioteca. Então no caso, como eu estou utilizando o Python 3.5 no caso, você vai utilizar o comando pipe3. Se por acaso você estiver utilizando o Python abaixo de 3.0, aí você vai utilizar o pipe normal sem o número 3, tá bom? Então vamos lá. Para instalar é muito fácil, basta digitar o comando pipe3 install e o nome da biblioteca que você quer instalar. No nosso caso aqui é a biblioteca PySerial, tá? Pronto, fez isso, a gente dá um enter. O pipe ele vai procurar essa biblioteca e vai baixar e instalar tudo automaticamente, tá bom? Como eu já tenho essa biblioteca instalada, ele mostra aqui, ó, que a biblioteca já está instalada aqui no meu diretório do Python. Se por acaso você vir aqui no Promote de comando, digitar o comando pipe3 install PySerial e não baixar nada, tá? Der um problema dizendo que o pipe3 não é conhecido como uma variável de ambiente, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai vir aqui nos seus arquivos, disco local C, e vai procurar pela pasta do Python que você instalou, tá? A pasta raiz. Então você clica aqui na pasta raiz
vem aqui na pasta Scripts, e aqui dentro você clica Shift, vem com o botão direito e clica em abrir janela de comando aqui. No meu caso aqui está aparecendo janela do PowerShell, tá? Mas no seu pode aparecer janela de comando aqui, é porque o Windows atualizou. Mas é a mesma coisa, aí você faz o mesmo procedimento que vai instalar a biblioteca da mesma maneira. Pois bem, com a biblioteca instalada, agora a gente vai para o nosso código para a gente poder entender como que ele está funcionando agora. Eu vou executar aqui o nosso código só para vocês verem que eu não mudei nada, tá? Tá tudo do mesmo jeito aqui. A única coisa que eu fiz, galera, foi centralizar mais os ícones, tá? Deixar eles bem abaixo da frase, botão que liga LED azul, botão que liga LED verde e botão que liga LED vermelho. Então deixei tudo bem abaixo um do outro para ficar uma coisa bem mais organizada e esteticamente bonito, tá bom? Então tá fazendo aquilo que a gente já conhece. Clica aqui, ele liga, clica aqui, ele desliga, mas ele não tá sendo prático, ou seja, ele não tá funcionando assim de forma prática, tá? Ele é apenas ilustrativo. Então vamos agora deixar ele prático, tá? Bom, então primeiramente a gente tem que fazer a inclusão da biblioteca serial, tá bom? Então para isso a gente utiliza o comando import serial. Tá aqui, import serial. Eu já preparei o código todinho, eu já comentei ele aqui, e conforme eu for explicando para vocês, eu vou descomentando, tá? Eu vou removendo os comentários, ok? Pois bem, então tá aqui a biblioteca serial, ela já foi importada para dentro do nosso código. Essas duas funções aqui que eu criei, que é a função create porta e a função send command, eu vou explicar depois. Vamos lá para o código principal. Aqui no código principal, galera, a gente tem que pedir para o usuário para que ele informe a porta em que o nosso Arduino está conectada, tá? Então, para isso, eu vou ter que mandar um texto para o nosso usuário, tá bom? Então, eu criei esse código aqui, Vou descomentar só para mostrar para vocês. Eu criei uma variável do tipo textPort, pode ser qualquer nome, tá? Eu disse que ela é do tipo label, tá? Label é texto, como todo mundo já conhece. E o texto desse label é informe a porta. Tem 2 pontos, ou seja, o usuário ele vai informar qual é a porta que o nosso Arduino está conectado, tá? Então esse é o texto informativo. E eu fiz o posicionamento dele utilizando o comando place, tá? Aqui as coordenadas x e y. Também tem criei uma variável temporária, deu o nome de temp, tá? Essa variável temporária ela é uma variável auxiliar e ela é do tipo string var, ou seja, ela recebe um texto de string, tá certo? Então, eu criei uma variável chamada porta e essa variável chamada porta, ela é do tipo entry, tá? Esse comando entry, ele é novo para vocês, tá? Vocês não conhecem ele, mas eu vou explicar. O comando entry, ele é deixa eu ver, uma caixa de texto, tá? Quando você clica nele, você pode digitar o texto que você quiser, beleza? Então, coloca aqui porta é igual a entry, abre e fecha parênteses, associa esse elemento à nossa janela principal, tá? E aqui na chave text variable, tá? A gente coloca a nossa variável temporária, que é a string var. Ou seja, tudo que eu digitar dentro do meu campo de texto, que é o entry, vai ser armazenado automaticamente dentro da variável string var. E sempre que eu ler essa variável temporária, eu vou ter o conteúdo da minha caixa de texto, tá bom? Então, feito isso, bem simples, né? Faz o posicionamento dele aqui, utilizando o comando place, tá bem? Pois bem. Depois eu tive que criar um botão, tá? Que esse botão ele vai criar a porta propriamente dita, tá? Ele vai dizer para a biblioteca serial que o Arduino está de fato conectado àquela porta. Então, primeiro o que é que a gente faz? Primeiro a gente pede ao usuário que ele informe a porta que o Arduino está conectada. Uma vez que o usuário informa a porta que o Arduino está conectada, a gente tem que dizer para o programa de Python que ele está conectado ali e que ele pode fechar a conexão com aquela porta, tá bom? Então eu criei esse botão, dei o nome de botão port, tá? E disse que ele é do tipo button. Informei o texto dele, aquele texto informativo, de OK, para dar o OK e fechar o comando. E aqui no command, tá? Eu associei a função create porta, que eu vou explicar lá em cima agora como funciona. E mandei ele centralizar aqui utilizando o comando place, tá beleza?
Aqui em cima agora a gente vai ver como funciona essa função createPort, tá? Vou remover aqui o comentário dela. Vamos remover. Pois bem, tá aqui a função createPort. Bom, então o que é que essa função createPort faz? A única função dela é emular, ou melhor, criar a porta, tá? Propriamente dita. Ela vai dizer para o computador que o programinha que a gente fez em Python está conectado com o Arduino utilizando aquela porta que a gente passou. Então, se por acaso o meu computador tentar se comunicar em outro programa com o Arduino, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o meu programa em Python está conectado àquela porta. E a porta pode ser conectada de apenas uma única vez pelo Arduino, ou melhor, pelo computador, tá? Então eu não consigo conectar dois programas a uma mesma porta, por exemplo, tá? Tem que ser um de cada vez, porque senão dá um conflito aí de leitura e escrita, tá bom? Nem tanto de leitura, mas sim de escrita. Mas enfim, vamos lá. Então, eu criei uma variável global, tá? Por que global? Porque eu vou precisar trabalhar com essa porta USB em outras partes do meu código. Então a gente cria uma variável global. Então eu criei uma variável global chamada porta USB. Essa porta USB vai ser um tipo de objeto USB que vai estar conectado ao Arduino, tá bom? Depois eu criei uma variável auxiliar, que ela é igual a temp, aquela variável temporária que a gente criou, que vai guardar a porta que o Arduino está conectada, a porta que a gente digitar lá no programinha. Então, quando eu dou um temp.get, ele recebe o texto que eu digitei lá no entry e guarda dentro da variável auxiliar, tá bom? Eu poderia também colocar direto aqui ó, o temp.get aqui dentro, mas para deixar um pouco mais fácil para vocês entenderem, eu fiz utilizando uma variável auxiliar, beleza? Então aqui ó, eu digo que porta USB vai ser igual a serial.serial, abro e fecho parênteses, e dentro dos parênteses eu passo qual é a porta que ele está conectado, que no caso aqui é a porta que ele vai ler lá da variável temporária. Por exemplo, se eu digitar com 6, então aqui no lugar de aux vai ficar com 6. E eu informo também a velocidade, que é de 9600, que é uma velocidade padrão aqui, utilizada pelo Arduino, beleza? Pronto, fez isso, o nosso programa Python já está conectado com o Arduino. Próxima coisa agora é a gente criar uma função que vai enviar um determinado código para dentro do Arduino, tá? E esse código, quando for recebido pelo Arduino, vai acender ou apagar a determinada cor de um LED, tá bom? Então, eu criei essa função aqui chamada sendCommand, tá? Ou seja, envio de comando. E essa função sendCommand, ela vai enviar um comando de fato. Então aqui essa função, ela recebe um código, ou seja, um número, qualquer coisa. Ela pega esse número, converte esse número para string, tá? A gente faz essa conversão só por segurança, tá? Porque se você não envia um caractere em forma de string, a variável, ou melhor, a biblioteca serial, ela dá um erro, tá, galera? Então tem que ser sempre em string. Então, para não acontecer nenhum erro futuramente, a gente sempre converte em string. Por mais que seja no string, a gente converte ela de novo em string para poder não ter problema. Então, aqui eu utilizo aquela minha variável porta USB.write, ou seja, escrita, ou seja, USB.escrita. E dentro dos parênteses eu coloco aux, que é a minha variável aqui, ó, que tem o código, .encode, tá? E fecha os parênteses. Ao fazer isso, o meu programa Python envia esse código que eu passei para dentro do meu Arduino, tá bom? Beleza. Então, galera, próxima etapa agora é a gente criar alguns códigos que serão reconhecidos pelo Arduino. Esses códigos podem ser qualquer código, tá? Eu vou pegar aqui o código que eu criei só para mostrar para vocês como um exemplo aqui, ó. Criei um arquivo LEDcode e pode ser qualquer coisa, tá? Eu criei aqui só para a gente criar um padrão mesmo. Então aqui eu criei um texto aqui, ó, LED on, ou melhor, verde on, vermelho on, azul on. Então, se eu quiser acender o LED, eu passo o código 013, o LED verde. Se eu quiser acender o LED vermelho, eu passo o código 014. Se eu quiser acender o LED azul, eu passo o código 015, tá? Esses códigos serão interpretados dentro do Arduino, tá bom, galera? Mas pode ser qualquer coisa, tipo, você pode passar um nome, você pode passar um outro número. Eu só dei esse exemplo aqui para vocês entenderem, tá bom? Mas pode ser qualquer outra coisa que você pode enviar para o Arduino, desde que você consiga tratar essas informações depois lá dentro do Arduino, que a gente vai ver na próxima aula.
E para apagar o LED verde, aqui no LED off, eu envio o comando 016, para apagar o LED vermelho, 017, e para apagar o LED azul, o 018, tá bom? Então, depois que eu elaborar esses códigos, esses IDs, né, no caso seria um ID isso daí, eu vou lá no meu código de Python de novo. Aqui naquela minha função que eu tinha criado já em outras aulas, a função comando, que ela é a função que imprime lá no meu prompt de comando se o LED está ligado ou desligado. Dentro dessa função, lá dentro dos ifs e elifs, eu vou chamar minha função sendCommand, tá? Então, por exemplo, galera, aqui ó, no meu primeiro if, se eu clicar lá no meu LED azul, ele vai mostrar a mensagem que LED azul está ligado. Então, nesse exato momento, eu chamo a função sendCommand, tá? E qual é o comando que enviado para o Arduino vai ligar o meu LED azul? O comando que eu criei aqui foi o 015, tá? 015 liga o LED azul. Então venho aqui, sendCommand 015. Então quando o Arduino receber isso, lá no código dele, ele vai identificar que ele tem que ligar o LED azul, beleza? Para desligar a mesma coisa, tá? Lá dentro do meu arquivo aqui, ó, de texto, eu coloquei que LED off, o LED azul off, é o 018. Então eu passo aqui 018. E eu vou fazer a mesma coisa agora com os outros LEDs, tá? Ctrl C aqui. Aqui no LED verde, Ctrl V, tá? O código do LED verde é o 013 para ligado, tá? 013. E para desligado é o 0. Deixa eu ver aqui. Para desligado é o 016, tá bom? Então, se eu passar 016, ele desliga o LED verde. Aqui no LED vermelho, mesmo procedimento. Deixa eu consertar isso daqui. No caso aqui, se eu passar o comando 017, ele liga o LED vermelho. E se eu passar o comando 0, deixa eu ver aqui. Eu fiz errado aqui, tá galera? Para ligar o LED vermelho é o 014. E para desligar o LED vermelho é o 017. Pronto. Feito isso, nosso código está pronto agora. Ele já envia as informações para dentro do Arduino, tá? Então vamos testar aqui. Vou apertar o F5, só para a gente ver se vai executar. Se não vai dar nenhum erro. Opa, deu um erro aqui. Ah, esqueci aqui do negocinho aqui. Pronto. Vamos ver agora. Pronto, já executou, tá, pessoal? Então tá aqui. Outra coisa que eu fiz, galera, também foi mudar o fundo, tá? O plano de fundo do nosso programinha, tá? Porque antes estava um cinza, tá? Um cor meio cinza e ficava meio feio aqui nos botões. Mas é só mudar lá, eu vou já mostrar pra vocês como que muda, é bem facinho. Então aqui a gente tem os botões, tá? Todos os botões para ligar cada cor do LED. E a gente tem aqui, ó, uma coisa que a gente criou, que é o informe a porta. Tem aqui o Enter, que se eu clicar eu posso digitar qualquer coisa aqui dentro. E se eu clicar em OK, eu fecho a conexão, tá bom? Então se eu digitar aqui, ó, com 6, pode ser tanto em maiúsculo quanto minúsculo, tá? E clicar em OK, ele vai se conectar com a porta com 6. Se eu clicar em OK agora, vai dar um erro, porque eu não tenho o Arduino conectado agora, ó. Se eu clicar, deu erro lá, dizendo que o sistema não encontrou a porta com 6. Mas, se eu vir aqui e conectar meu Arduino, ó, vou conectar o Arduino agora. Conectei o Arduino. Para saber em qual porta o Arduino está conectado, é bem simples, tá? A gente vem aqui, clica em gerenciador de dispositivos. A gente vai ver qual é a porta que o Arduino está conectado, tá bom? Vamos esperar aqui ele carregar. Aqui em portas com, a gente vê aqui, ó, USB serial com 6. Então o Arduino está conectado na com 6. Posso fechar agora. Volto aqui no meu programa e dou OK novamente. Pronto, já não apareceu mais o erro. E significa que o meu Arduino está conectado com o meu programinha de Python. Se eu clicar aqui em ligar LED, ele aparece lá LED ligado. E vocês vão ver que no Arduino vai piscar um LED, tá? Informando que ele está recebendo algum dado. Pois bem, não está ligando nenhum LED porque eu ainda não fiz o código do Arduino, tá bom? Então, isso que a gente vai fazer na próxima aula.
Bom, galerinha, e para mudar a cor do plano de fundo, é bem simples, vou mostrar aqui para vocês, tá? Depois que você cria a janela, que depois do comando janela.geometry, você coloca o comando janela.configure e você forma o BG, que é o background, tá? E você informa o white, que é branco, beleza? Só isso que você tem que fazer para ele deixar branco. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou estar deixando esse código aqui e todos os arquivos para você poder testar esse programinha na sua casa. Na próxima aula, que é a última aula dessa série, a gente vai fazer o código para o Arduino, tá? O código que vai identificar qual foi o comando recebido e assim tomar a decisão correta para acender ou apagar o LED de determinada cor, tá bom? Então, se gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.